Pessoal, o STF, o Supremo Tribunal Federal, iniciou o julgamento da ADI 3428, que questiona dos artigos 4º e 5º da Lei Federal 96.96.98. E que nada mais é essa 9696 de 98, que a regulamentação da atividade do profissional de educação física. E aí o que vai acontecer com isso aí? O que vai acontecer é o seguinte, qualquer um vai poder atuar como profissional de educação física atua. Então qualquer um vai poder montar um treino, qualquer um vai poder dar um personal, qualquer pessoa que fizer isso hoje é enquadrado, tá, como exercício ilegal da profissão, e se isso for adiante, entrar em vigor, não será mais. O CONFEF, que é a Confederação Federal de Educação Física, e o CREF, o Conselho Regional de Educação Física, se manifestaram e colocaram ali a opinião. E aí algumas pessoas falam assim, ah não, mas claro, porque se não existir mais, o CONFEF e o CREF não existem mais. Então nós, profissionais de educação física, não vai precisar pagar mais anuidade, entre outros. Então, por exemplo, eu pago a minha anuidade do CREF. E eu gosto de fazer as coisas bem certinho. Então, não vai ter mais anuidade. E aí as pessoas, beleza, legal, é isso aí. Só que, por outro lado, qualquer pessoa poderia atuar. A pessoa, mas aí é fogo, hein? Porque a gente estudou e agora qualquer um vai vir e vai poder atuar. E aí as pessoas começaram a me perguntar, Leandrão, você é contra, você é a favor? Então eu vou falar um pouquinho disso nesse vídeo. Só para começar bem, pessoal, clica no gostei, se inscreva aqui no canal, essas duas coisas ajudam bastante, tá? Eu gostaria de fazer uma pergunta, você que está assistindo esse vídeo neste momento, você é profissional da educação física, sim ou não? Só escreve nos comentários, eu quero saber quem que está assistindo. Leandrão, sou professor? Não sou, estou interessado no assunto. E se você quiser escrever a sua opinião lá, beleza, eu também quero saber a sua opinião. Por quê? Porque justamente mais cabeças pensam de forma mais clara. Então eu vou colocar aqui a minha opinião, porque de repente pode ajudar alguém. E aí se você tiver alguma, você compartilha, beleza? Uma coisa que eu acho importante a gente citar aqui é que se houver essa desregulamentação, a educação física deixa de existir. Então ela deixa de fazer parte da área da saúde. E isso é uma coisa muito grave, porque a educação física não fazer parte mais da área da saúde. Então na área da saúde a gente vai ter isso, na educação física não está aqui presente não. Então eu acho que esse é um ponto que a gente tem que pensar. Agora nós temos que pensar alguns outros pontos, eu acho que tem que ir um pouco mais a fundo nisso. Muitas pessoas falam o seguinte, o CREF só cobra a mensalidade da gente, não fiscalizam nada, não lutam por nada. Olha, eu vou ter que ser sincero, eu acho que realmente a fiscalização é fraca, é baixa, poderia ser melhor. Só que algumas pessoas também pedem assim, olha, eles têm que brigar para a gente ter mais benefícios, ganhar mais dinheiro. Pessoal, o CREF não é agente de ninguém, eles não têm obrigação de fazer você ganhar mais dinheiro. Você está esperando que um conselho reme a seu favor? Não, porque ele só está ali para ferrar a gente. Bom, ele só vai ferrar quem faz coisa errada. Eu nunca tive problema com o CREF nenhum. Então CPF, tudo certinho, né? CREF pago em dia. Realmente não teve fiscalização em algumas coisas, vejo muitas. Mas também, pessoal, eu vou agora trazer uma outra coisa aqui para vocês. Por que vocês têm medo de pessoa que não foi para a faculdade, não estudou? Leandrão, porque eles pegam alunos, né, que iam vir para a gente. Será que o aluno ia ir para você mesmo? Porque quando as pessoas vão me procurar na minha assessoria, no meu consultório, nunca ninguém veio falar assim para mim, Leandrão, mostra seu CREF aí, senão eu não vou passar com você. As pessoas vão ali, confiam em mim, sentam, e a última coisa que elas falam é sobre a minha formação. Por quê? Porque elas olham e confiam em mim. Agora, por que será que as pessoas ficam tão presas nessa titularidade? Que tal se você mostrar ao mundo que você tem conhecimento, que você tem capacidade, você vai conseguir os seus alunos. Então essas pessoas que acham que estudaram 4 anos, porque a gente sabe muito bem que para se formar não precisa estudar muito não. Mais ou menos falando, qualquer um se forma. É só ter dinheiro para pagar 48 parcelas na mensalidade da faculdade e fazer uma presença ali mais ou menos, cola numa prova, e a gente sabe que mais ou menos qualquer um se forma. Aí a pessoa fez isso na vida e quer ganhar dinheiro o resto da vida sem se aperfeiçoar, sem investir em si mesmo, sem melhorar o seu conhecimento. E aí quando vem uma outra pessoa que faz isso, lógico que ela vai pegar o aluno dessa. Porque essa pessoa aqui ela só tem papel, ela não tem um conhecimento. Aí vem o outro que não tem o papel, mas tem conhecimento, e aí rouba. Não é que rouba, é óbvia a escolha. Você vai escolher quem? Quem sabe ou quem não sabe? Eu vou escolher quem sabe. Agora,
Isso é ilegal. Hoje, pela Constituição, esse indivíduo é um criminoso, certo? E este indivíduo aqui está dentro da lei exercendo o seu direito. O que eu estou tentando mostrar é que as pessoas acham que uma titularidade vai fazer elas ter sucesso profissional. Pessoal, sendo muito honesto, se essa lei vier a entrar em vigor, vou dar um exemplo com muita humildade. Para mim não muda nada. 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 Eu vou ter uma anuidade a menos para gastar e as pessoas que me procuram vão continuar me procurando. Eu vou continuar fazendo vídeo. Mas agora todo mundo vai poder atuar. Certo, mas todo mundo já está atuando porque não tem fiscalização. Então se for para eu ser lesado porque tem muita pessoa, então eu já estou sendo. Só que para mim não está dando diferença porque eu tenho bastante procura, porque eu me esforço, todo dia eu quero vir aqui fazer uma coisa legal para vocês, né? Estou me posicionando aqui, parei o meu dia para vir aqui gravar para vocês. Então, o que eu vejo é um pouco disso. Essas pessoas que estão muito doídas com isso, claro que não são todas, tá? Óbvio que não. Então o que eu estou vendo é isso. Pessoas que querem se garantir porque sentaram os seus glúteos em cadeiras por 4 anos e acham que não precisa fazer mais nada ao resto da vida e que quem não fez isso não é digno de nada. Eu não concordo com isso. Temos vários tipos de educação. Temos o ensino formal, temos o ensino que a pessoa vai por conta. Sejamos honestos, pessoal. Quem estuda por conta, porque gosta, fica o dia inteiro lendo, vai atrás de coisa, informação, treina... Desculpa, mas ele está mais preparado do que muitos que foram para a faculdade. A verdade é essa. É triste, porque a faculdade deveria preparar a gente, mas não prepara. Ela autoriza a gente a atuar. Então, por exemplo, eu posso atuar como professor de natação. Eu não sei nadar, eu não entendo nada de natação, a ponto de técnica e coisa do tipo, né? Se me soltar numa piscina, eu vou morrer afogado antes dos alunos. E mesmo assim eu posso atuar sem problemas. E você pega uma pessoa que é um atleta de natação e ele não pode fazer nada, legalmente falando. E ele está muito mais preparado do que eu. Então isso, eu não estou dizendo que está certo, é injusto, estou dizendo que nós temos um problema, nós temos uma situação. O que a gente vai fazer para resolver isso? Que tal então? Quem fez a faculdade pode atuar, beleza, né? Porque foi o combinado. O combinado estava na lei, tem que fazer a faculdade. Então eu acho que descombinar isso é errado. Porque senão eu não teria feito faculdade. Eu não teria feito, eu teria só estudado por conta. Eu fiz porque eu precisava disso para me incluir nesse grupo social da legalidade na atuação da educação física. Então eu não acho certo as pessoas quebrarem o combinado. Agora, por que tem que ser tudo ou nada? Por que não pode colocar então? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Fazer um negócio legal. Quem fez faculdade, deixa assim. Atua legalzinho, tudo certinho. Quem não fez faculdade, vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma prova aqui, tipo uma OAB. Quem passar nessa prova a partir de hoje, pode atuar. E bota uma prova difícil. Vai pôr um negócio difícil. Que não é para qualquer mané ir lá e passar. Não. Chegou ali, passou na prova, é porque é embaçado. O cara merece. Talvez seja uma excelente opção. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos continuar com a nossa profissão, que eu acho que não pode acabar. A educação física tem que continuar na área da saúde. Quem se formou vai continuar igual, não vai mudar nada. Só que agora, para entrar, nós temos uma prova muito difícil. Então você tem a opção de fazer uma faculdade muito fácil, porque a verdade é essa. Porque as faculdades têm um nível de exigência ridículo. Né? Qualquer pessoa passa, é só ter um pouquinho de paciência e ter 48 parcelas para pagar, investir um pouco das noites ali da semana e vai. E quem não quer ir por essa via, pode ir por essa. Vai pagar para fazer uma prova e é uma prova que vai exigir. Só que essa prova pode ser segmentada. Então aqui, ó, esse aqui vai ter o CREF de musculação. Olha que legal. Então a prova é embaçada. Eu posso oferecer, olha só, uma nova gama de mercado. Eu posso oferecer um curso só de musculação, preparatório para essa prova. Não é obrigado a fazer o curso, mas se fizer ajuda legal. Então eu vou pegar 6 meses, mas eu vou acabar com o cara. Ele vai vir aqui todo dia, eu vou destruir ele. Ele vai sair daqui treinador. Não vai sair daqui com papel. Ele vai sair daqui treinador. Só que ele tem que fazer a prova lá. E aí a prova vai mostrar isso. Aí a prova teórica, prática, bota para ferrar mesmo. Saiu dali é porque merece. Pode atuar porque tá bom. Na musculação. Ah, mas eu quero fazer musculação e natação. Faz 2. Agora eu vou fazer natação.
Vai lá e faz o outro. Ah, posso fazer um geral? Talvez o geral deixe assim. Então o geral é a faculdade, vai. É os 4 anos esgarçados, que a gente vê um pouquinho de tudo e sai sem saber nada direito, né? Conhece tudo e depois se especializa quem gosta, quem vai atrás. Então assim, eu acho que tem diversas opções que são mais interessantes do que o tudo ou nada. Não, ninguém pode. Mas tá com medo de quê? Por que ninguém pode? Você tem medo? Se você tem medo é fragilidade. Pra mim tá tranquilo, eu não tenho medo. Pode vir quem vier. Ah, Leandrão, mas aí vai pegar aluno aqui, aqui, aqui. Mas beleza, eu também não deixo barato não. Como é que tá aí? Porque é o seguinte, uma concorrência burra te emburrece. Lógico. Se a concorrência é fraca, me enfraquece. Ou seja, se eu for disputar mercado com o Randy Rumbold, pensa assim, ó, o Randy Rumbold e o Leandro Twin na consultoria esportiva agora. Agora ficou bom o negócio, a briga vai pegar fogo. Randy Rumbold, pra quem não sabe, é o treinador do Jay Cutler e do Phil Heath. Agora você coloca lá um cara que tem um papel na mão, que não sabe nada, e você fala, tá muito fácil já, os alunos vão vir tudo pra mim mesmo. Então se a gente deixar a concorrência mais difícil, isso é bom pra gente, conhecimento pessoal. Agora, você não pode ser covarde, você não pode ser medroso, você não pode ser preguiçoso. Porque eu tô vendo muita gente comentar o seguinte, vai colocar gente que não tem o mínimo de preparo, não tem a mínima capacidade de atender alguém para poder atender. É verdade, pode habilitar mesmo esse tipo de pessoa. Mas se habilitar esse tipo de pessoa, qual é que é o teu medo? Você mesmo já disse, não tem capacidade de atender ninguém. Então ele não é um desafio no mercado para você. Ele vai atender o cara por um mês, o cara vai se frustrar e ele vai procurar você. Quando ele conhecer você, ele não te larga mais. Então não tem que ter medo dele. Agora, claro, nem tudo é disputa de mercado. Estou falando de algumas pessoas que estão assim com medo de entrar um monte de gente aí, eu vou me ferrar, que aí vai faltar trabalho para mim. Se está faltando trabalho para você agora, talvez seja porque as pessoas não estão te procurando por algum motivo. Pode ser porque você não tem conhecimento, pode ser porque você não sabe mostrar esse conhecimento, porque você não trabalha suas mídias sociais. Esse negócio de professor de educação física, isso aí já caiu por terra. O cara tem que ser professor de educação física, trabalhar marketing, trabalhar imagem. É complexo, pessoal, é difícil. Mas tem jeito. Todo dia é um dia novo que a gente pode acordar, todo mundo pode criar um Instagram hoje, começar a olhar outros Instagrams, aprender e começar a fazer. Todo mundo pode fazer isso. Mas como eu disse, nem tudo é preocupação de mercado. Eu sei, talvez você esteja se preocupando com essas pessoas que vão receber um trabalho mal feito e vão se prejudicar. Isso é um problema, porque se procurar esse então agora profissional que não tem formação e se ferrar, não tem como acionar, porque não tem mais conselho. Então, fui ali, estourei minha lombar, quem que eu vou acionar? Ninguém. Se ferrou, vai para o Ministério Público, vai demorar, o cara some e pronto. Então eu acho que tem que ser organizado. Eu não vejo motivos, eu não vejo vantagens em desorganizar, em desregulamentar, em tirar as regras. Onde que isso vai dar certo? Agora, facilitar para que outra pessoa entre? Talvez. Dê a sua opinião.